Olá, o Saúde Ativa está no ar e por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos e nesta edição vamos bater um papo com o médico Dr. Luiz Felipe para falar sobre compulsão alimentar. Não saia daí! Foi aprovado em redação final o projeto de lei número 96 de 2021, de autoria do vereador Cícero do Santa Maria. A propositura institui o dia 2 de abril como Dia Municipal em memória dos cidadãos que faleceram vítima da pandemia da Covid-19 e insere a data no calendário oficial do município de Aracaju. A atividade física é muito importante para manter a saúde do corpo e também da mente. E foi pensando nisso que a vereadora Emília Correa criou o projeto de lei número 24 de 2021, que foi aprovado em redação final. O PL reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população aracajuana. As ações da campanha Outubro Rosa nas unidades básicas de saúde, realizadas pela Secretaria Municipal de Aracaju, serão mantidas em dezembro. 8 postos de saúde estarão abertos no dia 11 de dezembro, das 8 da manhã às 4 da tarde. Serão ofertados às mulheres testagem, consultas e exames. Você pode conferir quais unidades de saúde estarão abertas no site da Secretaria, www.aracaju.se.gov.br/saúde. Vocês já viram 4 capítulos de Confissões de uma Bactéria. Esses seres minúsculos estão em toda parte. Eles podem atacar a sua bexiga, o seu rim e, se não tratadas de forma correta, elas ficam ainda mais fortes. Hoje exibiremos o 5º capítulo desta série produzida pelo Ministério da Saúde. Oiê! É a Tere! Já tava com saudade, sabia? Desde que vim parar nessa bexiga, minha vida virou uma balada só. E tá um calorão aqui. Deve ser a febre da garota. Até que tentaram acabar com a nossa festa, mas a mãe da menina pegou um antibiótico que tinha sobrado de um tratamento da vizinha. Não consultaram médico nem nada. Melhor pra gente, porque esse antibiótico sem receita não era pra esse tipo de infecção. E aí, a nossa festa continua firme. Oba! Não para de pintar mais bactéria. Ai, gente, não empurra. Vai lá pro rim, tem mais espaço lá. A menina não tá legal. Nossa, ela tá no hospital, tendo que tomar os antibióticos pesados. E na veia. Ui! Agora vai dar ruim, viu? Porque esse remédio aí é forte. Perdemos, galera! Mas tem umas bactérias diferentes aqui. Por onde elas entraram? Ah, foi pela agulha ali no braço da menina. É bactéria hospitalar, bombada. E elas nem tinham pro antibiótico. Será que elas dão uma força pra gente? Elas compartilharam com a gente as manhas de ficar resistente e dar um olé até nos antibióticos fortões. Uhul! Deu certo! Agora eu também sou uma bactéria multiresistente e nada poderá me deter. Quer saber mais? Veja então o próximo episódio das minhas Confissões de uma Bactéria. Agora vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, o médico Dr. Luiz Felipe, que vai falar sobre compulsão alimentar. Ele também vai responder algumas perguntas da população. Doutor, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado, eu agradeço o convite e se precisar estou aqui sempre. Vamos chamar outras vezes. Doutor, começando, a dúvida que todo mundo tem, na verdade, o que é a compulsão alimentar? Compulsão alimentar é um transtorno alimentar aí, caracterizado quando você tem um desbalanço entre a necessidade de comer e essa ingesta, mesmo sem vontade. Às vezes as pessoas que têm esse transtorno, elas acabam comendo além do que elas conseguem comer, além da necessidade de nutrição, acabam também escolhendo horários que não são disponíveis anteriormente para esse hábito, como
assaltar aquela geladeira à noite, você começa a comer escondido porque você sente essa culpa. E, geralmente, você se frustra, você tem um ritmo de vida que já te exige muito, tem muita satisfação, tem muita frustração. Você encontra na comida essa fuga, você vai lá, tem esse prazer momentâneo, um prazer ali que dura pouco tempo, poucos minutos, aí você precisa comer mais e isso aí vai te trazer outros danos para o teu corpo. E quando você se frustra, você percebe que tem essa mudança no teu corpo, você vai lá descontar na comida novamente, esse ciclo vai perdurando, né? E doutor, as crianças podem também ter compulsão alimentar, eu imagino, e isso acontece muito porque muitas delas comem de forma desordenada, os pais acreditam que é da idade, ainda acabam recriminando. Como é que os pais podem se comportar e como detectar também que o filho pode estar sofrendo com a compulsão alimentar? A infância é uma salada de fruta para esses transtornos alimentares. Tem muitas mães, muitos pais que acham que bonita é aquela criança gordinha, aquela criança fofinha que está comendo de tudo, descontrolado. Ah, não, é da idade. Mais pra frente, tem crianças hoje que não sabem nem nome de verdura e de fruta. Teve uma pesquisa que mostraram nomes de verdura, fotos das verduras e frutas, as crianças não sabiam dizer o nome. E nesse comportamento de compulsão, quando essa criança ali tem essa restrição de outros alimentos e ela acaba descontando nesse lanche, ela vai crescer uma criança com um adulto com mais dificuldade de conseguir controlar esses impulsos. E às vezes já é um sinal também ali que precisa ser observado pelas famílias de ansiedade, de depressão, de descontar as coisas na comida. Então, será que o comportamento dos pais também, quando tem os filhos ainda pequenos, pode interferir numa futura compulsão alimentar ou não? Talvez, se eles estiverem dando às crianças mais frutas, verduras, isso pode ajudar a não ter um problema futuro? O que vai ajudar muito é criar geralmente um hábito, uma rotina para essa criança, até a hora do café, a hora do almoço, a hora do lanche, a hora da janta, e ter esses alimentos muito bem definidos, para que não tenha prejuízo dessa rotina e se crie realmente esse hábito de se alimentar bem nas horas certas, com as quantidades certas. E existe alguma diferença entre comer sem controle ou comer compulsivamente? O comer sem controle poderia estar associado a algo factual e o compulsivamente é uma coisa diária. Existe alguma diferença, doutor? Existem algumas sessões de comer sem controle que você tem ao longo da sua rotina. Quando você vai num rodízio e você quer esbanjar aquele dia, quando você quer se recompensar por alguma coisa e você acha que o alimento é a maneira de se recompensar. Agora chega a ser um problema quando esse pensamento começa a ser obsessivo. Você não consegue controlar essa compulsão. E aí vira assim um transtorno. Você vai lá à noite, sente aquela fome compulsiva, não consegue controlar, assalta a geladeira, come em horários muito tardes, que vai prejudicar a sua digestão toda ali. E isso se torna um problema. Aí você começa, por exemplo, sentir essa punição, sentir a culpa de estar comendo, e aí você vai lá, come escondido, você percebe que o seu corpo está mudando e aí você se pune, come escondido das outras pessoas para elas não perceberem que você está comendo. E isso aí vira um problema grande também. Doutor, como a ansiedade ela pode levar à compulsão no adulto? Então, os mecanismos também são bioquímicos, né? Na ansiedade a gente já tem um desbalanço bioquímico ali, que nesses momentos de tensão e de medo a gente quer procurar uma fuga, um prazer, uma fuga dessa realidade. E aí, desconta na comida, acaba lá, comendo essas coisas fora de horário, coisas que você não consegue comer ali, se sente cheio, se sente logo empachado e mesmo assim você continua comendo porque você não consegue controlar. E isso acaba piorando mais esse ciclo, acaba sendo esse ciclo vicioso que é quase eterno se você não conseguir tratamento. Tem que procurar o tratamento da sua ansiedade, da sua compulsão, porque o que está por trás, se você tratar só a compulsão ali, se você começar a restringir os alimentos, se você fizer uma dieta muito restritiva também, você vai descontar lá na frente. Então o que está por trás dessa compulsão também merece ter atenção. É sempre bom buscar um médico, né, doutor? Porque às vezes a questão da dieta mesmo, as pessoas acham que podem tratar sozinhas em casa, olhar na internet, que hoje tem uma variedade de informações e resolver. E isso pode trazer outros problemas também, né? Pois é, esses problemas que eu até citei recentemente, da diabetes, da pressão alta, que é a hipertensão, os problemas de obesidade aí, que se a gente pensar, em cada 4 pessoas obesas, 3 têm problema de compulsão alimentar. Então é um problema muito sério. Tem dados também que trazem que em torno da população mundial, 3% das pessoas elas têm problemas de compulsão alimentar. E junto desses problemas de compulsão alimentar tem outros transtornos que são subsequentes, como tem gente que coloca o dedo na garganta quando percebe que come muito, que aí tem a bulimia nervosa, os transtornos de imagem todos. Se não tiver atenção para esse sintoma, você acaba danificando seu corpo de maneiras muito mais graves também. Aproveitando essa questão de colocar o dedo na garganta, tem pessoas que se alimentam normalmente ou acham que foi muito além e depois colocam o dedo na garganta. Isso seria também um sintoma de compulsividade? Essas pessoas teriam outros problemas? Sim, acontece que essa frustração ali de você estar comendo além da conta, de você estar se alimentando de um jeito que é completamente irreal para a sua necessidade fisiológica, isso acaba trazendo esse sentimento de frustração
e você se pune, então, achando que colocando o dedo na garganta você vai se livrar de tudo isso que você comeu. Só que isso vira um processo que vira cíclico, né? Você continua comendo, colocando o dedo na garganta em algumas situações. E isso lá na frente pode fazer problemas gastrointestinais, além de precisar de um outro tratamento justamente para essa questão da bulimia. Doutor, a população tem algumas dúvidas. Vamos ouvi-la? Queria fazer uma pergunta ao doutor. Se eu regulo minha alimentação durante o dia, mas chega à noite e me dá vontade de comer tudo que eu não comi durante o dia, principalmente coisas gordurosas, isso é considerado compulsão alimentar? Cleofani, obrigado. Então, uma questão importante. Se você consegue ter essa rotina de alimentação, comer tudo certinho ao longo do dia e à noite você querer descontar tudo, é porque tem alguma coisa errada. Talvez os alimentos que você tem à noite disponíveis na sua casa não são alimentos que você deveria ter. Você deve atentar também a readequar essa alimentação para uma coisa mais honesta. Você deve ter na sua geladeira, no seu armário, alimentos que vão ser mais nutritivos para você, para quando aparecer essa fome noturna, que uma fome noturna isoladamente não é sintoma só de compulsão, precisa ter mais sintomas. Quando você tiver essa fome noturna, você comer as coisas certas e nas quantidades certas. Doutora Alicia também tem uma dúvida. Vamos ouvi-la. Olá, doutor Luiz Felipe. Eu sou Alicia e eu sofro com uma crise de ansiedade. Só que no meu caso eu perco a fome. O que é que eu poderia fazer relacionado a isso? Se existe algum tipo de tratamento? Alicia, então, a ansiedade é experimentada pelas pessoas de formas muito diferentes. Tem gente que vai sentir mais fome e tem gente que vai sentir menos fome. Alguns especialistas, eles acreditam que esse processo de quando você está ansioso, você sente menos fome, é porque envolve lá dentro do intestino liberação de noradrenalina e aí tem mais saciedade, mas ainda não se sabe ao certo como é esse processo certinho. O tratamento é você tratar a sua ansiedade, você ter o acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, tratar aí o que está por trás para conseguir então retornar aos seus hábitos de vida com mais qualidade. Essas pessoas que comem de forma compulsiva, doutor, geralmente existe algum alimento específico que elas focam mais, tipo chocolate, uma gordurinha, assim? Pois é, as pessoas elas costumam muito encontrar nos doces e nos alimentos gordurosos essa sensação de prazer de uma forma mais fácil. Só que tem compulsão alimentar que vai se apresentar também entre legumes e frutas. Não tem essa regrinha, apesar que na maioria das vezes são esses alimentos mais doces e mais calóricos mesmo. Às vezes na família, doutor, tem casos de mais de uma pessoa com compulsão alimentar. Então a gente pode falar que a compulsão ela também seria hereditária? Sim, a compulsão alimentar tem um fator genético importante. E se a gente for pensar nesses outros transtornos que acompanham a compulsão alimentar, como ansiedade, depressão, alguns outros transtornos de saúde mental, eles também têm predisposição genética. Então são coisas que estão correlatas aí. E pela sua avaliação, a ansiedade, na verdade a compulsividade, ela acomete mais os homens, as mulheres também têm a questão hormonal, né? Mas pela sua avaliação, ela acomete mais homens ou mulheres? Acomete mais mulheres, é gritante a disparidade entre homens e mulheres. Mulheres, elas estão na frente aí nessa questão. Doutor, vamos para um intervalo e em seguida a gente vai responder mais algumas perguntas da população. Eu aguardo você, fiquem aí. Estamos de volta com o programa Saúde Ativa e o nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Luiz Felipe, que fala sobre compulsividade alimentar. Doutor, a população ainda tem muitas dúvidas. Vamos ouvir agora mais uma pergunta. Gostaria de tirar algumas dúvidas com o Dr. Felipe sobre ansiedade, né? Transtornos que eu tenho quando eu procuro como refúgio um doce, né? Apesar da família ter problemas, né, com a diabetes. Então, doutor Felipe, eu gostaria muito da ajuda do senhor, porque quando eu tenho esses problemas, né, principalmente quando eu estou bastante ansioso, eu procuro me refugiar nos doces, sejam brigadeiros, sejam pudim, sempre tem isso na minha geladeira. Então, gostaria da ajuda do senhor. Alisson, então, o doce é uma maneira muito fácil e muito rápida de liberar serotonina. E serotonina às vezes é o que você precisa na ansiedade. Passando pela avaliação, você vai conseguir entender melhor sobre isso, passando pelo atendimento médico. Falar em atendimento médico, doutor, já ouvimos falar da medicina integrativa, que eu acho que ajuda a tratar esses distúrbios. Então, assim, fala para as pessoas que estão nos escutando o que seria, como é feito esse tratamento. Então, a medicina integrativa acaba sendo uma abordagem da medicina que tem sido muito utilizada recentemente, né? É você se reconectar lá com aquela medicina que já era feita há muito tempo atrás, de entender a pessoa de maneira integral. Corpo, mente e espírito funcionando junto. Às vezes hoje a gente tem as coisas muito setorizadas e trabalhar setorizado, pensando na gente como um ser humano, é complicado. A medicina integrativa não é uma especialidade médica, mas é uma abordagem de você conseguir retomar a integralidade do ser humano. Às vezes quando você passa por um problema de saúde, uma dor de cabeça,
eu te ofereço lá um analgésico, um dipirona para curar a sua dor, estou tratando essa dor pontualmente. Mas o que está por trás dessa dor de cabeça, ele pode continuar descompensado. A medicina integrativa vai conseguir te enxergar dessa maneira mais ampla e resolver alguns outros problemas que talvez não tenham conseguido ser resolvidos, né? Mas isso é feito de que forma? É através de bate-papo? É através de exame laboratorial? Como é que é realizado, doutor? A medicina integrativa ela vai usar tanto o vínculo profissional entre o médico e o paciente, também com o que tiver de mais avançado na medicina laboratorial, entre os exames que podem ser pedidos, solicitados, as práticas complementares também, que tem muita evidência hoje em dia, outras questões de medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, que são outras medicinas praticadas no mundo até como cura natural. E entender esse processo todo de cura natural é algo que vai te levar para o teu autoconhecimento e para você conseguir superar problemas de saúde que são mais fáceis de ser superados com esse acompanhamento pela medicina integrativa. E através deste tratamento, a pessoa ela tem uma cura dessa compulsão alimentar? Então, a cura da compulsão alimentar vai vir com esse tratamento, esse acompanhamento, mas vai depender muito também da disposição da pessoa, se ela está realmente disponível e disposta a entender que é um processo de doença que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, com o médico lá, com o nutrólogo, nutricionista, com o psicólogo, para sair desse estado que ela está. Senão, depois vai vir mais consequências e aí vai ser ruim para a sua longevidade. Doutor, só para reforçar também, o senhor falou muito sobre a questão que a compulsão alimentar ela pode ocasionar uma série de outras doenças. É ideal a gente retratar isso porque as pessoas às vezes acham que eu estou comendo, não tenho compulsão, está normal, mas podem estar com pressão alta, com diabetes. Então, além dessa questão do diariamente comer além do normal, existem outros indícios que podem mostrar que a pessoa está sofrendo com a compulsão e também com outros problemas além dele? Pois é, quando você consegue entender que a comida é a sua fonte de prazer, a sua fuga da realidade, você vai entender que alguma coisa não está certa então na sua rotina. Se você acha que essa fuga só vai vir desse prazer momentâneo que dura ali poucos minutos, que você consegue se saciar e depois precisar de mais, é um sinal de que você tem alguma coisa ali relacionada à compulsão. E essa compulsão, quando ela vem com esses outros transtornos que a gente está falando, ansiedade, depressão, acaba precisando então de um tratamento mais específico, não só para esses sintomas de ansiedade e de depressão, como também para a compulsão. E aí esse acompanhamento multidisciplinar é muito importante. Doutor, esse tratamento multidisciplinar, o nome já diz, né? Mas ele é um tratamento onde profissionais de várias áreas tratam o paciente? Isso. Quanto mais profissionais envolvidos, esse processo tem mais chance de ter resultado bom. Psicólogo, nutricionista, nutrólogo, psiquiatra, outros médicos, então, para ajudar você a guiar nesse teu processo de cura para essa compulsão, vai ter um resultado mais eficaz e tua adesão terapêutica vai melhorar também se você perceber que tem mais gente envolvida nisso, mais gente preocupada com sua saúde. Então, o ideal é que as pessoas escutem cada profissional e sigam à risca o que eles estão solicitando para que tenha um bom resultado. De nada adianta você ter todo um acompanhamento bom se você não consegue se comprometer também com isso. Então é importante que você consiga incluir isso na tua rotina e mudar os seus hábitos em busca de uma saúde melhor, em busca de mais qualidade de vida, de viver mais anos e viver mais anos bem, né? Não é só viver mais anos. Então, fala para quem está nos assistindo e que acha que sofre de compulsão alimentar, o que é que eles devem fazer, doutor? Então, se você acha que depois dessa conversa aqui tem alguns sinais que dá para identificar aí na tua vida de compulsão alimentar, procura uma ajuda, procura um profissional médico que também vai conseguir te guiar em outras questões da tua vida e vai te deixar viver com mais qualidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Por nada, obrigado a você. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!